Bom dia, alunos de terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Bem-vindo de volta, às nossas aulas online, depois desse breve recesso, que nós tivemos aí 2 semanas praticamente, E eu vou primeiro explicar como é que nós vamos ter as nossas aulas, tá? Para que vocês possam estar cientes antes de começar propriamente a aula. Bom, a nossa aula eu vou dividir para basicamente em 2 partes. Como a gente teria 2 aulas, tá? Nós vamos ter uma parte da aula explicação de conteúdo, uma parte da aula resolução de exercícios propostos. Bom, os horários das nossas aulas vão ser os mesmos horários que nós tínhamos aulas presencialmente na escola. Ou seja, nós tínhamos aula na escola dia de segunda, e dia de sexta. Nós tínhamos 2 aulas na segunda, tá? E nós tínhamos 2 aulas na sexta. Então, o nosso horário ele vai se manter, tá? Vamos ter aula segunda, temos tendo aula hoje, sexta-feira. Então, vão ser 50 minutos de explicação de conteúdo, 40 minutos de resolução de exercício. Só que aí o que acontece? Esse exercício de resolução é sempre do assunto anterior. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí no slide, terceiro ano, propriedades periódicas, mas eu já dei esse assunto para vocês. Eu sei disso, vocês também sabem. O assunto da nossa aula de hoje, se eu não estiver enganado, depois de tabelas periódicas, vamos ver ligações químicas, porque eu estou gravando primeiro essa parte da aula de explicação de conteúdo, de resolução de questões, perdão. Então, as questões que eu vou estar resolvendo nessa videoaula é do último assunto que a gente viu antes do recesso, que foi justamente sobre propriedades periódicas, tá? Quando eu for fazer esse momento, que é esse primeiro momento que nós estamos tendo agora, serão 40 minutos, tá? Essa aula vai ter uma duração total de 40 minutos. Eu vou fazer primeiro uma revisão do conteúdo, vou explicar o conteúdo, da mesma forma que nós tivemos aula, só que vai ser resumido, então vai ser mais direcionado, mais rápido, E vou passar para vocês o gabarito e a explicação do exercício desse conteúdo, que foi o último conteúdo que nós vimos antes do recesso. Quando nós estivermos vendo o assunto da nossa aula de hoje, que vai ser ligações químicas, se eu não estiver enganado, ligações químicas. Eu vou passar um exercício proposto para casa. Então, eu vou passar o exercício, que seria o praticando, do capítulo de ligações químicas. Eu vou explicar o conteúdo para vocês, tenham calma, tá? Só estou dando panorama de como é que vai funcionar a coisa. Aí, eu vou passar o exercício para casa, Vocês vão fazer. Se hoje é sexta-feira e nós teríamos aula novamente na segunda, vocês vão ter sexta, sábado e domingo. Vocês têm até domingo para me enviar as fotos desse exercício, tá? Do exercício de ligações químicas. Esse propriedades periódicas eu vou passar agora para vocês, tá? Aí vocês me enviam, tá? Eu vou anotar o nome de quem estiver enviando as questões, tá? Os exercícios. Tanto é que vocês sabem que no primeiro bimestre isso valeu parte da nota de vocês. Nesse segundo bimestre também vai valer, então não deixem de enviar o exercício. E vocês podem enviar até domingo, tá? Eu não vou dizer se o exercício, se as questões estão corretas ou se estão erradas, porque quando for na nossa aula de segunda-feira, tá? Na segunda, eu vou fazer justamente nesse primeiro momento de aula, eu vou fazer a correção desse exercício. Aí você vai poder acompanhar no seu livro se a sua resposta está correta ou não. Se não estiver correta, você apaga e coloca a resposta correta daquele determinado assunto. Então, é basicamente essa a maneira que vai fluir as nossas aulas. Para não ficar tão cansativo, geralmente, estou dizendo geralmente, que não tem como confirmar que toda a aula, não vou usar essa colocação.
eu vou estar disponibilizando ou uma experiência relacionada a um determinado assunto, né? Essa experiência pode ser uma experiência que tenha sido realizada por alguma outra pessoa, então pode ser do YouTube, né? Posso pegar uma experiência, ou pode ser um pouco sobre a história. Então, quando nós estamos tendo aqui esse momento de revisão sobre propriedades periódicas e fazendo as questões, quando for no final dessa aula, eu posso tentar deixar um videozinho falando sobre um pouco sobre a história da tabela periódica, né, para vocês, para não ficar tão cansativo antes de ir para o nosso assunto de ligações químicas. Dentro do nosso assunto de ligações químicas, eu posso deixar um artigo, uma reportagem, né, para poder complementar esses 50 minutos de explicação. E aqui os 40. Para não ficar tão cansativo para vocês, tá? Então, peço a compreensão, né, de vocês também, né? As nossas aulas geralmente, no caso, as nossas aulas são aulas presenciais, mas devido a essa questão do coronavírus, nós estamos tendo essas aulas online. Estamos, dentro da medida do possível, todos os professores, coordenação, colégio e vocês alunos, estamos nos empenhando ao máximo, né, para tentar deixar a aula mais enriquecida possível para vocês, né? Sabemos já as dificuldades de cada um, estamos tentando, dentro do possível, sanar todas essas questões, tá ok? Então, acho que já foi explicado tudo mais ou menos para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato pelo WhatsApp, ou se vocês tiverem dúvida com relação à explicação do conteúdo da aula ou da resolução de alguma dessas questões, vocês podem mandar dúvida ou pelo WhatsApp, né, para que eu explique pelo WhatsApp mesmo, no momento da nossa aula. No caso, hoje, agora sexta-feira, né, que nós estamos tendo aula, seria o nosso horário normal de aula. Ou vocês podem pedir, né, que eu aprofunde um determinado tópico na próxima aula. E aí eu pego aquela sua dúvida, né, separo um tempozinho da aula e explico um pouquinho mais sobre aquilo que você, porventura, não tem entendido. Então, estou tentando deixar da melhor forma possível para vocês, tá? Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Então, antes do nosso recesso, da nossa parada aí, no nosso descanso, nós vimos o assunto sobre propriedades periódicas, né? São propriedades estas, né, que vocês podem visualizar observando a tabela periódica. Então, a tabela periódica e as propriedades periódicas dos elementos. Propriedades periódicas são aquelas que crescem e decrescem à medida que o número atômico aumenta. Então, vocês estudaram comigo antes, né, o primeiro assunto do livro 2, justamente sobre a tabela periódica. Vocês viram lá toda a evolução da confecção da tabela periódica, desde o modelo mais simples das tríades de Daubernier até a nossa tabela atual, passando pela tabela de Mendeleev, de Moseley, enfim. E vocês visualizaram que a tabela periódica atual, ela está ordenada em ordem crescente do número atômico. Então, o número atômico, ele rege, né, ele organiza as disposições dos elementos na tabela periódica. E essas propriedades periódicas estão relacionadas ao número atômico, ou ao aumento do número atômico, ou à sua diminuição. Essa aula já foi explicada para vocês, tá? Só estou falando novamente, explicando para que vocês possam relembrar do assunto antes de irmos para as questões, pois isso é fundamental para vocês. Então, a primeira das propriedades periódicas que nós vimos foi o raio, que seria, entre aspas, né, entre parênteses, o tamanho do átomo, tá? Então, o raio, ao longo do período, aumenta da direita para a esquerda e ao longo do grupo de cima para baixo. Então, quando vocês visualizam a tabela periódica, vocês vão ver que os elementos que possuem maior raio, eles estão localizados à esquerda. Então, aqui à esquerda está concentrado os elementos que possuem maior raio do que os elementos que estão à direita. Obviamente, os elementos que estão mais abaixo, aqui, eles possuem raios maiores do que os elementos que estão acima destes. Então,
aqui seria a maneira como se apresenta o raio. Então o raio ele cresce nesse sentido da tabela periódica. Tá? Raio é o tipo de propriedade periódica que é muito cobrado em questão. Raio, eletronegatividade, eu já tinha falado para vocês, são propriedades que eles gostam muito de colocar em questões. Tá? Outras eles não colocam tanto é que vocês vão ver que eu vou passar mais de forma superficial por algumas. Outras eu vou demorar um tempo maior para poder explicar para vocês. Então, nossa próxima propriedade, energia ou potencial de ionização. Energia necessária para retirar um elétron da camada, da última camada de valência, de um átomo na forma gasosa. Então, energia de ionização é a energia necessária que eu tenho que fornecer para poder retirar, para poder arrancar um elétron. Então, a energia de ionização ao longo do período aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo de baixo para cima, incluindo os gases nobres. Então, os gases nobres, eles possuem energia de ionização, tá? Eles vão possuir, então eles estão inclusos. Da mesma forma, que no raio. Se vocês observarem no raio, está incluso os gases nobres. Eu não retirei os gases nobres. Gases nobres, eles possuem raio, tá? Assim como também possuem potencial ou energia de ionização. Então aqui está o esquema que ela cresce. A energia de ionização e o raio são grandezas inversamente proporcionais. Então eles são opostos. No caso aqui da energia de ionização, ela cresce de maneira oposta ao do raio. Esses elementos que estão localizados aqui mais à direita, estão localizados aqui mais à direita, eles vão possuir energia de ionização maior do que esses elementos que estão aqui mais à esquerda e mais abaixo. Isso porque, como a energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron, quanto mais próximo, quanto menor o raio, mais próximo o elétron vai estar do seu núcleo. Logo, maior a sua afinidade que o elétron vai ter para com o núcleo. Então, maior a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para poder arrancar, É por isso que ocorre essa inversão de grandezas, ok? Bom, afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada por um átomo na fase gasosa ao receber elétron em sua última camada, transformando-se em um íon gasoso, ou seja, em um ânion. A afinidade eletrônica ao longo do período aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo de baixo para cima, sem considerar os gases nobres. Então, atenção, a afinidade eletrônica ela não considera os gases nobres. Por quê? Porque, como eu já tinha falado para vocês, quando a gente falou sobre tabela periódica, os gases nobres são elementos que eles não gostam de interagir com ninguém. Eles não têm essa facilidade de interação, pois eles já possuem a sua camada de valência completa, ou com 2, obedecer da regra do dueto, ou com 8 elétrons, obedecer da regra do octeto. Então eles não vão possuir afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica vai ser da mesma forma que o anterior, o potencial de ionização, tá? Só que dessa vez eu vou excluir os gases nobres. Então os gases nobres eles não entram. Quantidade de energia liberada por um átomo na fase gasosa ao receber elétron. Gás nobre ele não vai interagir. Se ele não interage, então ele não recebe elétron. Se ele não recebe elétron, consequentemente, ele não tem afinidade eletrônica. Bom, eletronegatividade, também é bem cobrado, tá? Aparece bastante. É a capacidade que um átomo de um elemento químico tende a atrair elétrons para si. Então, capacidade de atração de elétrons. Quando estes são compartilhados para formar com outros átomos substâncias compostas. Então, a eletronegatividade ao longo do período aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo de baixo para cima, sem considerar os gases nobres. O mesmo motivo da anterior, o gás nobre ele não gosta de reagir. Se ele não gosta de reagir com ninguém, ele não vai querer atrair elétron de ninguém. Então,
vai ser da mesma forma a eletronegatividade, tá? Que o seu anterior, que a explicação anterior, também sem incluir os gases nobres, pois os gases nobres eles não gostam de reagir, então eles não vão querer atrair elétron de ninguém, ele está estável, então ele não quer elétron de ninguém, ele não quer perder os seus elétrons e nem quer ganhar, ele está bem do jeito que está. Eletropositividade, desculpe aqui o erro ortográfico, tá? A eletropositividade é a capacidade que os átomos de um elemento químico têm de perder elétrons. Então, ó, eles têm tendência de querer perder elétron quando participam de ligações químicas para formar substâncias compostas. A eletropositividade, ao longo do período, aumenta da esquerda para a direita e ao longo do grupo de baixo para cima, sem considerar os gases nobres. Perdoem. Por que sem considerar os gases nobres? Justamente pelo mesmo motivo do anterior, o gás nobre ele não gosta de reagir, então tendência de perder elétron, o gás nobre ele não quer perder elétron, ele está estável sozinho, ele está bem do jeito que ele está, então ele nem quer atrair nem quer perder, então ele vai ser excluído, né? Então, ó, capacidade que o elemento tem de perder elétrons. Ora, quanto maior o raio, né, mais distante o elétron está do seu núcleo. Se maior a distância que o elétron está do seu núcleo, menor a relação que o núcleo tem para com esse elétron. Então, a capacidade de atração do núcleo a atrair esse elétron, ele vai ser bem mais fraca, porque esse elétron está bem mais distante, né? Então, vai ser bem menor. Densidade absoluta. Pessoal, densidade é uma relação de massa e volume, tá? Então, é muito cobrado em alguns outros assuntos a questão da densidade, só que em tabela periódica, dificilmente eu vejo questão abordando diretamente densidade. Às vezes acontece ter uma alternativa lá falando sobre a densidade, mas é muito raro, tá? Justamente pela sua questão de como ela se configura dentro da tabela periódica, né? Então, ó, propriedade experimental, então foi determinado de forma experimentalmente, então foi feita uma série de experimentos, né, para poder se determinar a razão entre a massa e o volume de cada um dos elementos. Então a densidade ela cresce dessa forma, tá? Dentro da tabela periódica. Então não é uma das propriedades que é tão vista em questões, tá? Estou apresentando, pois nós devemos estudar todas, né? A gente nunca sabe qual é a questão que nós vamos nos deparar. Pode acontecer dele acabar colocando uma questão sobre densidade, mas geralmente muito difícil da gente ver questões envolvendo densidade absoluta, né, no assunto de tabela periódica. A gente vê em outros assuntos. Que nem eu estou falando, pode acontecer de você ver em uma lá das alternativas ele falar sobre densidade de gás nobre, que gás nobre não apresenta densidade, ele apresenta, ele está incluso aqui. Todos os elementos estão inclusos, pois a densidade não tem a ver com recebimento ou perda de elétron, tem a ver com massa e volume. Então, gás nobre ele possui massa, ele possui volume, da mesma forma que os outros elementos. Tá? A questão dos gases nobres é que eles não têm essa reatividade, eles não gostam de reagir com ninguém. Pontos de fusão e pontos de ebulição. Baseia-se nas mudanças de estado físico na temperatura de fusão. O elemento passa do estado sólido para o estado líquido e na temperatura da ebulição o líquido passa para o estado gasoso. Os pontos de fusão e ebulição variam de acordo com a densidade. Então tá aqui, ó, também não aparece tanto em questões, né? Eu nunca vi particularmente questão abordando ponto de fusão e ponto de ebulição com relação à tabela periódica, tá? Vale frisar isso. Ponto de fusão e ponto de ebulição aparece muito mais em outros assuntos, tá? Não tanto em tabela periódica. Bom, pessoal, e aí nós tínhamos chegado ao final da nossa aula, né, passada, que foi justamente quando eu passei as atividades da página 407, 408 para vocês, que seria o praticando. Agora que nós fizemos um resumo de tudo aquilo, né, estudamos, estamos com essas informações bem fresquinhas na mente,
nós podemos ir para as questões sem sombra de dúvida, sem nenhum tipo de dúvida para errar, né? Então, vamos lá. Resoluções do praticando. Então, vamos lá para a primeira questão. Os elementos organogêneos são aqueles que compõem os seres vivos, sendo classificados de acordo com sua abundância em majoritários, traços e microtraços. A tabela apresenta alguns elementos majoritários do corpo humano. Então, ele coloca aí oxigênio, 65% da massa, carbono, 18,5%, hidrogênio, 9,5%, nitrogênio, 3,3%, cálcio, 1,5%, fósforo, 1%, potássio, 0,33% e sódio, 0,15%. A fonte, né, David, Química para a Ciência para a Saúde, 1992, adaptado. Dentre os elementos indicados na tabela, aquele que apresenta o maior raio e aquele que apresenta menor eletronegatividade são respectivamente. Então, olha, ele quer que apresente maior raio e maior eletronegatividade, perdão. Então, o raio, vocês têm que lembrar como é que ele cresce, né? O raio ele vai crescer, ó, acompanha a setinha, daqui para cá e de cima para baixo. Então, os elementos aqui mais abaixo na tabela periódica possuem maior raio. Eletronegatividade, o inverso, né? Cresce nesse sentido, de baixo para cima. Então, estão localizados mais aqui. Então, basta vocês pegarem uma tabela periódica, né? Coloquei aqui a resposta, perdão. Então, nesse caso, seria potássio e oxigênio, né? Apresentam maior raio e maior eletronegatividade que os demais. Então, basta vocês pegarem uma tabela periódica, né? E vocês verão na tabela periódica, né, que as questões seriam justamente os elementos que eu coloquei lá para vocês, que seria o potássio, né, e o oxigênio. Então, potássio, o K está localizado aqui, e o oxigênio aqui. Tem elementos maiores do que o potássio com relação ao raio? Tem elementos maiores do que o potássio. Mas dentro das alternativas que nós tínhamos na questão, só tornava como verdadeira, né, a que tinha lá como alternativo o potássio para maior raio e o oxigênio para maior eletronegatividade. Bom, segunda questão. Os elementos químicos situados entre as colunas 3 a 12 da tabela periódica. Então, ó, se você pegar a tabela periódica de 3, né, a 12, então essa parte aqui, ó, essa parte em rosa, né, os metais de transição. Então ele diz: apresentam o subnível D completo, tendem a ganhar elétrons quando participam de ligações químicas, são encontrados na natureza somente no estado sólido. Letra D, são denominados metais de transição, olha, já falei, né? E aumentam o raio de acordo com o número da coluna. Resposta letra D. Eu acabei falando a resposta, né? Justamente pela característica. Quando você pega aqui, ó, eles são os chamados metais de transição. Conhecimento básico de tabela periódica, questão super fácil, né? O grupo B ele é chamado metais de transição, né? Não é uma, como é que eu posso dizer, essa questão não é uma questão que aborda tanto a propriedade periódica dos elementos, tá? É uma questão que eu julgo como sendo uma questão mais sobre conhecimentos básicos de tabela periódica do que sobre suas propriedades periódicas necessariamente. Mas está aí no livro de vocês, nós fizemos a questão sem mais problemas, né? Trata-se de metais de transição que possuem tal nome por apresentarem características intermediárias entre os metais e os ametais, está ali entre os dois. Terceira questão, assinale a alternativa correta em relação aos seguintes elementos químicos: flúor, iodo, lítio e rubídio. Letra A, flúor é o elemento mais eletronegativo e o iodo apresenta o maior raio atômico. Letra B, rubídio tem a maior energia de ionização e o flúor tem a menor energia de ionização. Letra C, rubídio tem a menor energia de ionização e o iodo apresenta o maior raio atômico. Letra D,
lítio e flúor têm os menores raios atômicos e iodo e flúor têm as menores energias de ionização. Letra E, flúor é o elemento mais eletronegativo e o rubídio é o que apresenta maior raio. Resposta letra E. Né? Bastava que você pegasse a tabela periódica e olhasse. Flúor, família 7A, né? Ficou claro, Brahmimita antártica. Ele está lá em cima, lá no topo, né? Apresenta maior caráter de eletronegatividade. Rubídio, né? Família 1A, salvo engano. Hoje li na casa de Rubens coisas francesas. Família 1A apresenta maior raio atômico. Bastava que vocês pegassem a tabela periódica. E aí, porque a letra A é falsa? Flúor é o mais eletronegativo, né? Mas o iodo não é o que apresenta maior raio. Quem apresenta maior raio é o rubídio. Letra B, falsa, é o inverso. Rubídio tem a maior energia de ionização. Não é. Ele tem a menor energia de ionização. E o flúor tem a maior energia de ionização. E aqui ele colocou menor. Então é o inverso. Letra C. Rubídio tem menor energia de ionização e iodo apresenta o maior raio atômico. Falso. Iodo é um dos que apresenta menor raio atômico. Ele está na família lá 7A. Está aqui, ó. Né? No caso, estaria mais ou menos aqui na tabela periódica. Então, né, ele apresenta um dos menores. Letra D. Falsa, né? Ele diz lítio e flúor têm menores raios atômicos e iodo e flúor têm menores energias de ionização. Falsa. Lítio é um dos maiores raios atômicos. Então, lítio é um dos maiores raios e não um dos menores raios, né? Dentre as alternativas. E letra E é a nossa correta. Tem mais o que explicar. Falei para vocês, bastava pegar a tabela periódica e dar uma olhadinha. Né? Quarta questão. Dão-se as seguintes configurações eletrônicas dos seguintes átomos neutros. Ele colocou aí A, configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. C, 1s2, 2s2, 2p6. D, 1s2, 2s2, 2p5, que está um pouco ilegível aqui a tabelinha, tá ficando bem em cima a linha. E letra E, 1s2, 2s2, 2p3. Ele diz, identifique nominalmente, letra A, os elementos químicos simbolizados de A, então ele quer saber quem é cada um desses elementos químicos. Vamos lá, né? O número total de elétrons existentes no átomo neutro é igual ao número de prótons. Então, número de elétrons igual ao número de prótons. Sendo assim, somando o número de elétrons, encontraremos o número atômico, permitindo a identificação do elemento. Então, se eu somar aqui, ó, 6 mais 2 é 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12. Então, quem é que tem 12 como número atômico? O magnésio. Então, ó, tem aqui, ó, à disposição 12 elétrons igual a 12 prótons, logo o número atômico é 12, trata-se do magnésio. Letra B, 6 mais 4, 10, 10 mais 1, 11. Então, ó, 1s2 mais 2s2, 2p6, 3s1. Somando tudo, 11 elétrons igual a 11 prótons, número atômico 11, trata-se do sódio. Letra C, tem 10 elétrons, então 1s2, 2s2, 2p6, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 elétrons igual a 10 prótons, número atômico 10, trata-se do neônio, gás nobre, né? Tem 8 elétrons na camada de valência, ele é um gás nobre. Letra D, 5 e 2, 7, 7 e 2, 9. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p5, 2 mais 2, 4, 4 mais 5, 9 elétrons, igual a 9 prótons, número atômico 9, trata-se do flúor. Letra E, 1s2, 2s2, 2p3, então 1s2, 2s2, 2p3, 2 mais 2, 4, 4 mais 3, 7, 7 elétrons igual a 7 prótons, número atômico 7, trata-se do nitrogênio. Questão facinho, facinho, letra A. Vamos para G+, para ver se vai ser também tão tranquilo. Letra B, o de maior raio atômico. Ora, bastava que eu olhasse quem tem maior raio, né? A propriedade periódica cresce nesse sentido. Bastava que eu pegasse a tabela periódica e desse uma olhadinha dentro das alternativas. O maior raio atômico
o raio atômico maior, ao do Na do sódio, visto que o raio atômico aumenta de cima para baixo ao longo do grupo na tabela periódica e da direita para a esquerda ao longo do período. Na fica à esquerda, é o mais abaixo verticalmente entre os elementos considerados e, portanto, é o maior raio atômico. Letra C. O maior potencial de ionização. Potencial de ionização é o do gás nobre neônio, espécie muito estável e inerte, por conter um octeto completo de elétrons na camada de valência. Então ele contém 8 elétrons na camada de valência, ele é bem estável, mas possui potencial de ionização? Sim. Foi a segunda propriedade que nós vimos. Eu até mostrei para vocês. Eu estou incluindo aqui os gases nobres. Né? Letra D, o gás nobre. Então, quem é o gás nobre? Nesse caso, neônio, gás nobre, com 10 elétrons no total, sendo 8 na sua camada de valência. Quinta questão. Os seres vivos são constituídos de 11 elementos essenciais, que são tão importantes para a vida que a deficiência de um deles resulta em morte. O oxigênio, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio constituem 99% do total de átomos que formam as moléculas presentes nos seres vivos. Sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e cloro constituem os outros 0,9%. Sob a localização desses elementos na tabela periódica, é incorreto afirmar que, letra A, então ele quer a alternativa, incorreta. O oxigênio possui carga nuclear maior que o do nitrogênio, por essa razão o seu raio atômico é menor. Letra B, sódio e potássio têm propriedades químicas semelhantes, pois ambos possuem um elétron na camada de valência. Letra C, cálcio e magnésio são metais alcalinos. Letra D, oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. E letra E, oxigênio, enxofre e cloro possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, a opção que está incorreta é a letra E. Fósforo, enxofre e cloro possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Para isso, teria que pertencer à mesma família. E não é o caso. Bom, pessoal, esse primeiro momento da nossa aula de resolução de questões está acabando, tá? Vou deixar um videozinho sobre tabela periódica, tá? Para vocês, antes da gente voltar, à nossa aula com o assunto realmente da nossa aula de ligações químicas, que eu vou aí explicar para vocês, toda a parte sobre ligações químicas e tal, colocar uns videozinhos para vocês assistirem também, para tornar um negócio mais palpável para vocês, tá? E logo logo a gente se encontra. Até logo. Ordem, organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos. Outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os químicos durante muito tempo. Muitos deles se descabelaram por não conseguirem entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais representados pela terra, o fogo, o ar e a água. Mas eles queimaram a língua porque há muito mais do que o fogo e a água entre o céu e a terra. Aliás, a ideia de elementos químicos era algo novo. Apesar de materiais como ouro, prata, ferro e cobre serem conhecidos desde a antiguidade, foi um alquimista chamado Henning Wren que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio.
Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo. Em 200 anos de química, muitos cientistas, dentre eles Lavoisier e Berzelius, descobriram novos elementos. Para a surpresa dos gregos, os 4 elementos que seriam a essência de todos os materiais se tornaram 60. Por isso, surgiu a necessidade de classificá-los. A primeira divisão que fizeram entre os elementos foi classificá-los em metálicos e não metálicos. Isso é muito pouco diante de todas as características que os materiais possuem. Seria a mesma coisa que chegar no mercado e dividir todos os produtos em perecíveis e não perecíveis. Nesse contexto, surgiu um novo personagem da nossa saga. Seu nome era Johann Wolfgang Dobenheimer. Ele foi professor de química da Universidade de Iena, na Alemanha, que atraía alunos famosos como o filósofo Schopenhauer e o escritor romântico Goethe. Dobenheimer percebeu que o recém-descoberto elemento bromo tinha propriedades que pareciam situar-se a meio caminho entre as do cloro e as do iodo. E mais, seu peso atômico era a média aritmética dos outros 2 elementos. Foi aí que ele bolou a lei das tríades, onde o elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membros. O problema é que dos 54 elementos conhecidos na época, apenas alguns obedeciam à lei das tríades de Dobenheimer. Muitos dos metais não podiam ser agrupados. E o mistério sobre a organização dos elementos químicos continuava. Enquanto isso, o mundo da química bombava. Em 1860, financiado pelo grão-duque Ferdinand, os químicos alemães Auguste Kekulé e Karl Weltzing, com a ajuda do colega francês Charles Adolphe Wurtz, organizaram uma conferência com os 140 maiores químicos da época para resolver questões importantes, como a diferença entre átomo e molécula. Um dos convidados, o químico italiano Stanislao Canizzaro, explicou sua revisão da massa dos elementos. Quem estava na plateia, num canto escuro, porque ainda não era uma celebridade do mundo da química, era Mendeleev, que seria o pai da tabela periódica. Mas por hora, ninguém ainda sabia como organizar os elementos. A luta persistia, porque químico que é químico não desanima. Eles continuaram a investigar novas formas de organizar os elementos. Em 1862, Chancourtois apresentou seu parafuso telúrico. Ele colocou os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. A importância desse modelo é que foi o primeiro a reconhecer a ideia da periodicidade química, que é a semelhança das propriedades químicas e físicas dentro de um grupo de elementos. Em 1864, o químico inglês John Newland propôs que os materiais poderiam ser arranjados num modelo periódico de oitavas, grupos de 8 em ordem crescente de suas massas atômicas. Seu modelo fazia uma analogia com os 7 intervalos da escala musical. A teoria de Newland foi ridicularizada por seus colegas. Além de seu arranjo atômico não conseguir ordenar elementos como ferro e cobre, muitos não levaram a sério sua teoria. Alguns químicos chegaram a dizer que ele poderia classificar os elementos pela ordem alfabética. No entanto, Newland deu a volta por cima e em 1882 ele recebeu a medalha Davy, a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Na verdade, a periodicidade foi a chave para a descoberta da tabela periódica e Newland lavou a alma. Os químicos pareciam ter tentado de tudo. Regra de 3, regra do parafuso, notas musicais, unidunité. Tudo bem, eles não usaram unidunité, não que a gente saiba. Mas que conhecimento faltava aos químicos da época para resolverem esse quebra-cabeças? O que faltava, Kika, era alguém com uma fé inabalável que os elementos químicos poderiam ser agrupados a exemplo das tríades de Dobenheimer. E quem tinha essa fé era Dmitri Ivanovich Mendeleev, o mesmo Mendeleev que assistiu à palestra de Canizzaro num canto escuro. Ele percebeu também que a periodicidade do parafuso de Chancourtois e das oitavas de Newland deveria ser estendida para todos os elementos. Pense em 6 irmãos. Eles têm idades diferentes, estão em séries diferentes, mas todos 6 odeiam tomar banho. É assim com os elementos. Eles podem ser agrupados de acordo com suas características químicas. Não, nenhum elemento odeia tomar banho, mas os metais da coluna 1, como lítio, sódio, potássio e rubídio, reagem violentamente ao entrar em contato com a água.
Com um conhecimento enciclopédico das características químicas e físicas dos elementos e sequenciando os mesmos a partir de suas massas, o russo Mendeleev pôde virar o jogo, elaborar a primeira versão da tabela periódica e matar o problema. Tudo sem violência, é claro. Mendeleev gostava de uma jogatina leve. Seu jogo preferido era a paciência. Não foi à toa que ele pôs os 60 elementos conhecidos na sua época em cartelas, onde constavam suas características químicas e começou a organizá-los. Ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Mendeleev deixou alguns espaços em branco em sua tabela. Ele previu que novos elementos seriam descobertos e chegou a descrever as características de algum desses elementos. E não é que o cara acertou? Pouco tempo depois, 3 desses elementos foram descobertos: gálio, germânio e escândio. Mas tinha algo que ainda não se encaixava na tabela de Mendeleev. E eis que surge um leão inglês, o jovem, belo e brilhante químico Henry Moseley. Ele resolveu o último problema na tabela de Mendeleev. Moseley descobriu, com sua pioneira técnica de cristalografia, que a carga elétrica do núcleo correspondia ao número atômico. Mendeleev já havia trocado de ordem alguns dos elementos, agrupando-os não pela massa, mas sim por suas propriedades químicas. O que Moseley descobriu, então, foi que se usassem o número atômico ao invés da massa, ficava tudo em ordem. Mas Moseley era um jovem intrépido de 26 anos quando fez sua descoberta e, para provar sua coragem, se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Infelizmente, ele morreu no fronte de batalha. Mas o que facilita a organização dos elementos químicos em uma tabela? A tabela periódica é o produto da evolução, o acúmulo do conhecimento, ainda no século XIX, sobre as propriedades e dos produtos e dos elementos químicos conhecidos até então. Ela permitiu sistematizar, através das diversas linhas horizontais, os chamados períodos, ou das linhas verticais, as chamadas famílias ou grupos, como os elementos químicos variam nas suas propriedades físicas e químicas, e a partir desse conjunto, dessas variações, como o homem pode entender o papel fisiológico dos diversos produtos químicos que existem no nosso corpo humano, como a nossa bioquímica funciona, a partir daí, como se pode sintetizar medicamentos para combater doenças, prevenir enfermidades, e por outro lado, o grande desenvolvimento da indústria química a partir da segunda metade do século XIX permitiu, até o momento presente, a criação de todo um sem número de produtos químicos que facilitam, trazem mais conforto, bem-estar e uma nova visão de cotidiano para todos nós. A tabela periódica, tal como o mundo da moda, também tem suas tendências. Repare que ao longo dos períodos, o potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos de um átomo, aumenta da esquerda para a direita e ao longo dos grupos de baixo para cima. Já o raio atômico aumenta no sentido contrário. A afinidade eletrônica, que é a capacidade dos átomos de receberem elétrons extras, aumenta à medida que o raio atômico diminui. E como no mundo da moda, os elementos também formam seus petit comitês. Há vários grupos, os dos metais, semimetais, não metais e os gases nobres. Vários químicos ajudaram a desenvolver a tabela periódica. A cada nova conquista, seus colegas podiam analisar os dados e seguir em frente com o trabalho, mas um deles foi esquecido pela história. Nosso químico underground é Lothar Meyer. Ele foi um químico alemão que chegou às mesmas conclusões que Mendeleev, mas não teve a firmeza suficiente para questionar as massas atômicas na época. Resumindo, Meyer papou mosca e Mendeleev levou o crédito pela descoberta da tabela periódica. Como prêmio de consolação, Meyer ganhou em 1882 a medalha Davy, a mesma que deram a Newland, o cara das notas musicais. Mas chega de choradeira. Na década de 50, o mundo já havia passado por 2 guerras mundiais e precisava de notícias boas. E eis uma. Um cientista americano chamado Glenn Seaborg fez descobertas que mudaram a tabela periódica. Como o Dr. Frankenstein, Seaborg criou os elementos sintéticos chamados transurânicos e moldou a tabela periódica como nós a conhecemos hoje. Seu trabalho foi tão importante que o elemento 106 da tabela foi uma homenagem a ele, o Cibórgio. Aliás, vários outros elementos têm nomes de grandes cientistas, como o número 112, que se chama Copernício, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico.
114. Esse é o número de elementos conhecidos. Desses, 92 são encontrados na natureza e 22 são sintéticos, isto é, produzidos artificialmente. Os sintéticos se dividem em cisurânicos, que possuem número atômico menor que 92, e transurânicos, que têm um número atômico maior que 92. A partir deles, milhares de outros compostos são obtidos e aplicados em diversas áreas. No programa de hoje, você viu que a organização dos elementos na tabela periódica permitiu à química sintetizar muito conhecimento numa tabela simples. Ela é a prova que os muitos elementos que compõem a matéria podem ter propriedades semelhantes e, por isso, podem ser agrupados de maneira periódica. Agora, é usar a imaginação e aproveitar a tabela periódica. Bom, pessoal do terceiro ano, voltamos com a nossa aula, né? Concluímos a primeira parte, que era a parte de resolução de exercícios, que foi do assunto passado, sobre propriedades periódicas, e a partir de agora vamos começar a ver o assunto da nossa aula de hoje, que são ligações químicas. Bom, essa aula vai ter uma duração de 50 minutos, tá? Quando for no final da aula, eu vou deixar o exercício para vocês fazerem em casa, que vai ser o praticando, tá? Vou colocar no slide, informando qual é a página que vocês vão estar fazendo. Aí vocês vão tirar foto e me enviar. Como eu estou passando o exercício hoje, sexta-feira, vocês vão ter sábado e domingo para realizar e tirar foto e me enviar. Porque quando for na segunda-feira, vai ser a nossa aula. E aí eu vou começar a aula fazendo um resumo sobre essas ligações químicas e fazendo a resolução das questões. Então, se vocês forem deixar para enviar na segunda, não dá, porque eu já vou ter passado a resposta para vocês, ok? Bom, ligações químicas é um assunto que vocês aprendem lá desde o nono ano, né? No primeiro ano, vocês já veem ligações químicas, né? Que seria a ideia de que os elementos químicos eles vão tender a se unir, tá? Exceto os gases nobres, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho por que eles não fazem ligações químicas. Os demais elementos químicos eles vão fazer as ligações químicas a fim de adquirir estabilidade. A ligação química é como se fosse um casamento, né? Para que ambos possam ficar estáveis. E aí, dependendo das características e do elemento, vocês podem ter a ligação iônica, covalente ou metálica. Vamos explicar mais adiante cada uma delas, né, com todas as suas características e observações importantes. Bom, para começar a nossa aula, eu coloquei um texto que a gente vai fazer a leitura, vai responder algumas questões relacionadas a ele. Esse texto ele vai abordar sobre os gases nobres, né? Os gases nobres, ou gases inertes, ou gases raros, eles possuem esse nome justamente pelo fato deles não terem afinidade de se relacionar nem entre si, nem com outros elementos, né? Eles estão estáveis da maneira que estão, ou com 2 elétrons, no caso do hélio, obedecendo a regra do dueto, ou com 8 elétrons na camada de valência, como os demais gases nobres. É como se eles fossem o riquinho da rua, né? Eles não gostam de se misturar com ninguém, eles são estáveis sozinhos, e aí não há necessidade
nem deles fazerem ligações para ganhar elétrons, nem tampouco para doar elétrons. Aí vamos ao nosso texto. Gases da realeza. O século XVIII foi muito produtivo para a química moderna, visto que muitos elementos e compostos foram descobertos e estudados. Inclusive, já se detectava que o ar atmosférico era constituído principalmente de gás nitrogênio e gás oxigênio. No entanto, por volta de 1785, notou-se que mais algum gás estava expressamente presente. Porém, foi apenas 100 anos depois que este foi descoberto, sendo batizado de argônio. Argônio é devido à palavra grega argos, que significa preguiçoso, pois esse gás encontrava-se na forma monoatômica e se apresentava muito inerte. Junto a ele, outros gases como hélio e neônio também são encontrados na natureza na forma monoatômica e constituem a chamada família dos gases nobres. Nesse contexto, o termo nobre é utilizado justamente para destacar baixa tendência que os átomos desses elementos possuem de reagir. Apesar da característica inerte, esses gases emitem luz de cores intensas quando submetidos a descargas elétricas, o que permite o seu uso em dispositivos luminosos, sendo mais comum as lâmpadas de neônio, conhecidas por serem tubos dotados dos mais diversos formatos emitindo luz vermelha. Bom, esse texto está falando aí dos gases nobres, né, da sua descoberta, dos primeiros, e não tem somente este, né, tem outros gases nobres, que seria a família 18A, 18 da tabela periódica, ou 8A, ou pode também ser conhecida como família 0, né, na tabela periódica. Aí vamos resolver algumas questões sobre esse texto, que é dos gases nobres. Por que os gases nobres recebem essa denominação? Em que outro contexto da química o termo nobre costuma ser utilizado? Então, qual seria a nossa resposta? Os gases nobres possuem essa denominação por serem raros e dificilmente reagirem com outras substâncias. É aquilo que eu falei logo no início da aula para vocês, né? Os gases nobres, eles recebem esse nome justamente pelo fato deles não gostarem, eles não têm a tendência de reagir com nenhum outro elemento, nem entre eles mesmos e nem com outros elementos. O termo nobre também é utilizado para caracterizar alguns metais, principalmente o ouro e a prata, uma vez que esses metais também possuem considerável resistência à reação. Então, tanto o ouro quanto a prata também recebem essa denominação de nobre, né, pelo fato deles não serem muito reativos. Não são iguais aos gases nobres. Os gases nobres, eles não reagem realmente com ninguém. O cobre e o ouro e a prata, eles possuem características de se relacionar com outros elementos, mas não com muitos deles. Questão 2. O texto menciona que gases como o hélio, He, e o neônio, Ne, pertencem à família do argônio, Ar, os gases nobres. Letra A. Quais os outros principais gases dessa família? Dê o nome e o símbolo deles. Então ele está pedindo aí para você colocar quais seriam os outros gases nobres que nós temos. Ele coloca hélio, neônio, argônio, aí nós temos o criptônio, Kr, o xenônio, o Xe e o radônio, que é o Rn. O xenônio é o mesmo gás, tá? Que é usado, por exemplo, para produzir o efeito do Saroy xenon, no caso de alguns carros, que pode sair de fábrica, ou você pode trocar pelas lâmpadas xenon, que tem aquela coloração mais azulada. Letra B. Em termos de distribuição eletrônica, o que todos esses gases possuem em comum? Então, qual é a característica que é comum a todos os gases nobres? Bom, todos apresentam 8 elétrons na camada de valência, terminando em NS2, NP6. Isso, né, exceto o hélio.
tá? Pois o hélio ele só tem 2 elétrons na sua última camada, então ele só tem o subnível 1s2. Todos os demais outros gases nobres, que eu vou depois mostrar para vocês a distribuição de cada um, vocês vão ver que eles têm 8 elétrons na camada de valência, ns2, np6. Bom, eu espero que com isso eu tenha falado um pouco sobre os gases nobres e vocês possam ter entendido sobre ele. Os demais elementos da tabela periódica, como por exemplo, nós temos aí o sódio, o cloro, o hidrogênio, o oxigênio, o cobre, eles vão tender a fazer ligações químicas a fim de adquirirem estabilidade. Então, no caso do cloreto de sódio, que nós temos aqui, ó, o popular sal de cozinha, ele vai fazer ligações a fim de adquirir estabilidade. A água, H2O, que nós bebemos, utilizamos para tomar banho, cozinhar, ela também faz ligações químicas a fim de adquirir estabilidade entre os seus elementos. O cobre, que é utilizado, por exemplo, para a confecção de certas peças, também fazem ligações químicas a fim de adquirirem essa estabilidade. Dependendo do elemento que está sendo reagido, está entrando em reação, eu posso ter ligações químicas diferentes, como no caso do cloreto de sódio, ligação iônica, que nós vamos falar sobre ela. No caso da água, ligação covalente. E no caso do cobre, as chamadas ligas metálicas. Ligações químicas. Bom, primeiro vamos falar sobre a distribuição dos gases nobres. Então, vamos observar, pode ser observado que os gases nobres, eles obedecem a uma dessas duas regras. Ou a regra do octeto, seriam a grande maioria dos gases nobres, que eu já falei para vocês, ou a regra do dueto. A regra do dueto vai mencionar que o elemento químico, né, ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. No caso aqui, o único gás nobre que nós temos que obedece à regra do dueto é o hélio. Já a regra do octeto seria 8 elétrons na camada de valência, todos os demais gases nobres. Todos eles vocês vão verificar que vão terminar com 8 elétrons na camada de valência. Então, coloquei aqui, ó, distribuição de cada um dos gases nobres. Então, nós temos um nível e o átomo. No caso aqui do nível, camada K, L, M, N, O, P e Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dependendo da camada. E aqui os gases nobres, né? Temos o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Então, no caso do hélio, nós temos 2 de número atômico, primeira camada, 1s2. Então, o hélio obedece à regra do dueto, né? Já os demais elementos químicos, nós temos o neônio, 1s2, aí vem 2s2, 2p6, 8 elétrons na última camada, que é a camada L, né? O argônio, primeira camada 2 elétrons, segunda camada 8, terceira camada 8 elétrons, né? Obedecendo a regra do octeto, camada de valência 8 elétrons. Criptônio, 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, 8 elétrons na quarta, novamente 8 elétrons na última camada. Temos o xenônio com 54 de número atômico, primeira camada 2 elétrons, segunda 18, segunda 8, perdão, terceira 18, quarta 18, a quinta camada 8 elétrons e nós temos o radônio também terminando aqui com 8 elétrons na camada de valência. Então vocês podem visualizar que o hélio obedece à regra do dueto, né? 2 elétrons na última camada, pois ele só tem 2 elétrons para fazer a distribuição, e todos os outros gases nobres eles vão terminar sempre com 8 elétrons na sua última camada. Então, o que vai acontecer, pessoal, é que os elementos químicos eles vão interagir entre si e com outros elementos, né, para que possa justamente ficar com esses 8 elétrons na última camada, ou no caso do hélio, ficar semelhante ao hélio, que é o caso do hidrogênio.
o hidrogênio ele só tem um elétron, né? E aí ele vai tender a reagir com outro elemento, justamente para ficar com a sua última camada com 2 elétrons, ficando semelhante ao hélio, obedecendo a regra do dueto. Ligação iônica eletrovalente ou heteropolar. As ligações que ocorrem entre metais e não metais. Então, nós temos aqui o exemplo do cloreto de sódio que eu já falei para vocês, chamado sal de cozinha. A diferença do cloreto de sódio em si para o sal de cozinha que nós utilizamos é que o sal de cozinha ele é adicionado iodo à sua composição. Isso é determinado pelo Ministério da Saúde a fim de prevenir a doença por nome de bócio, que se dá pelo aumento da tireoide. Tireoide é uma glândula que nós temos, né? E aí a carência de iodo faz com que haja como é que eu posso dizer, o desfuncionamento dessa glândula e ela passa a aumentar de pescoço, produzindo uma doença conhecida como bócio. Então, ligação iônica ela vai ocorrer quando há transferência de elétron entre os átomos. Então, a ligação iônica vai haver a transferência, ou seja, doação de elétrons. Um determinado elemento tem elétrons sobrando na sua última camada, ele vai ter a tendência de doar este elétron. O outro elemento que está associado a ele vai ter uma carência de elétrons. E aí vai haver a migração do elétron da camada de valência de um átomo para o outro. No caso aqui do cloreto de sódio, por exemplo, nós temos o Na, que é o sódio, número atômico 11. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte. No caso do sódio, é muito mais fácil ele perder esse um elétron que ele tem na camada de valência e ficar com os 8 completos da outra camada, do que ele ter que ganhar 7 elétrons. E aí acaba se tornando que o sódio ele tem a tendência de perder um elétron, transformando-se no íon Na+. E aí ele fica com o seu octeto completo. Primeira camada 2, segunda camada 8. Né? Então ele vai tender a doar esse um elétron. Já no caso do cloro, família 7A, número atômico 17, a gente vai ter como distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então na primeira camada ele tem 2 elétrons. Segunda camada, camada L, eu vou ter 6 mais 2, 8 elétrons. Terceira camada, camada M, ele vai ter 5 mais 2, 7. Ele tem 7 elétrons. Então o que acaba acontecendo é que no caso do cloro, né, é muito mais fácil para ele ganhar um elétron e ficar com 8 do que ele ter que doar os seus 7 elétrons da sua última camada. E aí, como ele tem tendência a ganhar elétrons, ele passa a ser um íon Cl-, fica com a primeira camada 2, segunda camada 8, terceira camada 8. E aí nós temos o esquema de como vai se dar essa doação de elétrons. O sódio, primeira camada 2, tenho aqui duas bolinhas vermelhas simbolizando os 2 elétrons. Segunda camada, eu tenho aqui um total de 8 bolinhas vermelhas. Na terceira camada eu só tenho uma. Já no caso do cloro, tenho 2 elétrons que estão sendo simbolizados por bolinhas azuis na primeira camada. Na segunda camada eu tenho 8. Perdão. Na terceira camada eu tenho um total de 7 bolinhas azuis. Então o que vai acontecer, que vai haver a migração desse elétron para essa distribuição eletrônica do cloro. E aí essa última camada do sódio se desfaz, ele fica com 8 elétrons na sua última camada, e o cloro passa a ter 8 elétrons na sua última camada também. Ambos ficam estáveis com 8 elétrons na sua última camada. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, tá, durante a explicação, a gente pode fazer de 2 formas. Ou vocês entram em contato pelo grupo no WhatsApp e tiram a dúvida à medida que vocês estiverem assistindo essa videoaula, ou vocês podem enviar a dúvida
e pedirem para que eu na próxima aula aborde um pouco mais sobre aquele determinado tópico, ok? Vamos dar continuidade. Os elementos das famílias. Quem perde os elétrons, então vocês viram que quando eu estou falando de ligação iônica, eu estou falando de um elemento que perde elétrons e de um outro elemento que ganha. O elemento que perde elétrons, ele se transforma em um cátion. E aí na química ele ganha uma carga positiva. Essa carga positiva, ela é ganha, né, dependendo de quantos elétrons ele esteja perdendo. Se ele estiver perdendo um elétron, mais um. Se ele estiver perdendo 2 elétrons, mais 2. Se ele estiver perdendo 3 elétrons, mais 3. Já quem ganha os elétrons é um íon ânion. Então quem ganha os elétrons chama-se ânion. E aí ele vai ter a carga negativa. Pode ser menos 1, indicando que ele está ganhando um elétron, menos 2, ganhando 2 elétrons, menos 3, ganhando 3 elétrons. Então, eu coloquei cada uma das famílias aqui do grupo A. Então, se ele está na família 1A, a tendência dele é de perder um elétron. 2A, tendência de perder 2 elétrons. 3A, tendência de perder 3 elétrons. Quando nós chegamos na família 4A, ele pode ganhar ou perder 4 elétrons. Não são muito reativos, pois mas podem perder ou ganhar 4 elétrons. Então, os elementos da família 4A, seria a família do carbono, eles podem ganhar 4 elétrons ou perder 4 elétrons. Mas o que acontece geralmente com esses elementos é que eles vão fazer ligações covalentes, que seria o compartilhamento de elétrons. Logo, logo eu vou falar mais sobre esse tipo de ligação. Já os elementos da família 5A tendem a ganhar 3 elétrons para ficar com 8 na sua última camada. 6A tendem a ganhar 2 elétrons e a 7A tendem a ganhar 1 elétron para poder ficar semelhante, tornando-se assim, semelhante ao gás nobre. Fórmula dos compostos iônicos. Então, como é que se dá a fórmula dos compostos que formam ligações iônicas? Então, para determinar as fórmulas dos compostos iônicos, devem ser seguidas as seguintes regras. Então, quais são as regras que nós devemos seguir? Primeiro, o símbolo do cátion, que é o metal, é quem vai perder elétrons, deve vir antes do ânion. Então, quando nós vamos escrever um composto iônico, o elemento que vem na frente, ele é o cátion. Ele é quem vai perder o elétron. Ele tem carga positiva. Quem vem depois é um ânion, que é quem tem a carga negativa. O número de cátions e ânions na fórmula deve apresentar sempre a menor proporção inteira. Então, se eu tiver números que dê para ser simplificado, obrigatoriamente eu devo simplificar. Porém, essa simplificação deve constar sempre uma proporção inteira. Não posso utilizar números fracionários. Aí vamos lá. As ligações iônicas podem ser representadas através de uma fórmula mínima. Então, de maneira geral, nós vamos ter aí o cátion vindo na frente, obedecendo a regra, carga positiva. Um ânion é quem vem depois, carga negativa. Para eu fazer a simplificação, né, eu pego o expoente do cátion e transforma-se no denominador do ânion. Eu pego o expoente do ânion e transforma-se no denominador do cátion. Se esses números puderem ser simplificados, eu devo simplificar. Então, formo aqui uma fórmula unitária AYBX. Característica dos compostos iônicos. Aí nós vamos ter aqui, dois exemplos. Eu tenho aqui MgCl, cloreto de magnésio. Magnésio família 2A, carga mais 2. Cloro família 7A, carga menos 1. Vou inverter aqui os valores. Fica Mg1, não precisa colocar Cl2. Já no caso aqui, óxido de cálcio, eu tenho Ca, família 2+, tenho oxigênio, família 6A, 2-. Quando eu faço a inversão, ficaria Ca2O2. Como dá para ser simplificado, obrigatoriamente eu tenho que simplificar. E aí eu divido toda a expressão por 2, ficando assim CaO. Bom, agora sim,
vamos para as características dos compostos iônicos. Quais são as características que esses compostos possuem? Primeiro, são solúveis em água. Então, todos os compostos iônicos, eles podem ser dissolvidos em água. 2. Conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou na sua fase líquida, fundido. Então, observem, eles só vão conduzir corrente elétrica em dois casos. Ou se ele estiver dissolvido em água, ou se ele estiver no seu estado líquido, que na química nós utilizamos o termo fundido. 3. São cristalinos, duros e quebradiços, em condições ambientes de temperatura e pressão. Então, são cristalinos, formam cristais, duros, tá? Não são moles, e quebradiços, dá para ser quebrado. Possuem altos pontos de fusão e ebulição, então os pontos de fusão e de ebulição são elevados, e em condições ambientes 25 graus Celsius em 1 atm, apresenta-se na forma sólida. Então, pessoal, um exemplo clássico da ligação iônica, que você pode lembrar dessas características, é o sal de cozinha. Sal de cozinha, ele pode ser dissolvido em água? Sim. Conduz corrente elétrica? Conduz, se ele estiver dissolvido em água ou se ele estiver no seu estado líquido. São cristalinos? Formam sólidos cristalinos? Sim. Duros? Sim. Quebradiços? Também. Eu posso pegar o sal de cozinha e quebrar, em condições ambientes de temperatura e pressão, óbvio. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Então, para eu fundir ou ebulir, no caso, o sal de cozinha, eles apresentam temperaturas elevadas e em condições ambientes apresentam-se na forma sólida. Bom, agora vamos passar um pouco para ver as ligações covalentes ou molecular. Então, ligação covalente ou molecular ocorre quando tem um não metal ou um hidrogênio, quando ele se liga a um outro não metal ou hidrogênio. Então, quando ocorre ligação de não metal com hidrogênio, ou não metal e não metal, ou hidrogênio e hidrogênio, ou hidrogênio e não metal. Coloquei aqui uma imagem e aí nós vamos ter ligação covalente quando há o compartilhamento de elétron entre os átomos. Então, no caso das ligações covalentes, diferente da iônica, que no caso da iônica eu iria doar elétron, eu tenho um elemento que tem elétrons sobrando, tenho outro que tem elétrons necessitando, carente, deficiente. Já no caso da ligação covalente, nenhum dos dois elementos eles têm um interesse de doar o elétron, tá? Ambos têm interesse de ganhar. Só que como nenhum dos dois ele quer perder, então eles vão fazer um compartilhamento, tá? Nem é de um, nem é do outro, é de ambos. Então, nós temos como, por exemplo, aqui o ácido clorídrico, o HCl. O hidrogênio, ele só tem um elétron na sua última camada, tá? E aí, o hidrogênio, ele vai querer perder o seu elétron? Não, né? Obviamente, ele vai querer ganhar, para poder ficar com 2 e ficar semelhante ao gás nobre hélio. Já no caso do cloro, ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Ele tem tendência de perder esses 7 elétrons? Não, nós já falamos sobre ele, né? Ele tem tendência a ganhar um elétron. Então, como ambos os elementos eles têm tendência a ganhar elétrons, nenhum dos dois quer perder, então eles vão compartilhar esses elétrons. Polaridade das ligações covalentes. Então, as ligações covalentes apolares. As ligações covalentes apolares são formadas por átomos de elementos que apresentam o mesmo valor de eletronegatividade. Então, vamos lá. Pessoal, o termo apolar quer dizer que não há diferença de eletronegatividade, tá? Tanto na química quanto na biologia, geralmente o termo A, que precede o nome, apolar e polar, tá vendo? O termo A, ele simboliza uma negação. Então, seria não polar. Se a ligação polar ocorre quando há diferença de eletronegatividade, a ligação covalente apolar é quando não vai haver diferença de eletronegatividade. Eu vou ter um átomo puxando com uma força para um lado, vou ter outro átomo de igual força puxando para o outro.
a molécula ela não vai se mover, né? Então eu tenho como, por exemplo, aqui ó, o H2, né? Eu teria um átomo de hidrogênio puxando para um lado, vou ter outro átomo de hidrogênio puxando para o outro. Como ambos são átomos de hidrogênio, ambos têm a mesma força, não vai haver um deslocamento dos elétrons nessa minha molécula. Já no caso das ligações covalentes polares, né? As ligações covalentes polares são formadas por átomos de elementos que apresentam diferentes valores de eletronegatividade. Então, nesse caso, ó, polar, vai haver a diferença de eletronegatividade. Então, eu vou ter um elemento mais eletronegativo do que o outro. Então, são elementos diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho Cl mais eletronegativo do que o hidrogênio, que é menos eletronegativo. É por isso que é tão importante vocês lembrarem, né? Tanto é que eu falei logo no início da aula, quando foi a resolução do capítulo anterior, que eu falei sobre as propriedades periódicas. Entre elas, eu falei sobre a eletronegatividade. Um assunto ele vai puxando o conhecimento de outro. Então é importante que vocês sempre estejam atentos. Bom, eu tenho aqui a fórmula de alguns compostos que formam ligações covalentes, como por exemplo aqui ó, eu tenho dois átomos de cloro formando apenas um compartilhamento, né? E aí eu tenho aqui ó, fórmula estrutural plana, um compartilhamento, um tracinho. Então Cl ligado a Cl, fórmula molecular Cl2. Eu tenho aqui dois átomos de oxigênio. Oxigênio está na família 6A, ó, 6 elétrons na camada de valência, 2 e 2, 4 e 2, 6. O outro oxigênio, 2 e 2, 4 e 2, 6. Então, ambos têm tendência a ganhar 2 elétrons. Como nenhum dos dois quer doar, eles vão fazer um compartilhamento. Como são dois compartilhamentos, ó, eu vou representar por uma dupla seta. Então, eu tenho aqui ó, dois tracinhos. O, dois tracinhos, O. Então, fórmula molecular, perdão, O2. Eu tenho aqui nitrogênio, família 5A. Então, eu tenho 3 elétrons, ó, mais 2, 5. Eu tenho aqui o outro nitrogênio, 3 mais 2, 5. Então, vai fazer, ó, necessita fazer o compartilhamento de 3 elétrons. Logo, 3 tracinhos, N2. No caso da água, eu tenho um oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Com um hidrogênio, ele faz uma ligação, com outro hidrogênio, ele faz outra ligação. Como tem uma ligação em cada sentido, ó, um tracinho para cada ligação, HOH, fórmula molecular H2O. Já no caso aqui ó, do CO2, eu tenho carbono, família 4A, possui 4 elétrons na sua última camada. Eu tenho o oxigênio aqui, família 6A, 6 elétrons na última camada. Como o carbono ele vai necessitar ganhar 4 elétrons, e cada oxigênio só pode compartilhar 2, então ele vai fazer 2 duplas ligações. Então vou ter aqui C dupla O, C dupla O. Então CO2. Já no caso do nitrogênio, família 5A, 5 elétrons na última camada, ligada a 3 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio um elétron, formando aqui, ó, com cada hidrogênio ele faz uma ligação. Então eu tenho aqui 3 tracinhos, NH3, amônia, fórmula molecular. Bom, as ligações covalentes normais. Quando na ligação covalente cada átomo partilha com um elétron para a formação do par a ser compartilhado, essa ligação é chamada de ligação covalente normal. Então é quando há o compartilhamento de apenas ó, um elétron por ligação. Ó. Um elétron por ligação, ó, um elétron, um tracinho, um elétron, um elétron, um elétron, um elétron. Estou fazendo aqui 2 compartilhamentos, 2 tracinhos, 3 compartilhamentos, 3 tracinhos, um compartilhamento, um tracinho. Então tem aqui a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis, mostrando aqui cada um dos elétrons na camada de valência, né? Dos elétrons da camada de valência. Tem aqui a fórmula molecular, cada compartilhamento sendo representado por 1, 2 ou 3 tracinhos. Tá? Eu não posso formar 4 tracinhos seguidos, tá? E aqui eu tenho suas respectivas fórmulas moleculares: Cl2, O2, N2 e H2. Bom, ligações covalentes coordenadas dativa.
Bom, esse tipo de ligação ocorre quando os átomos envolvidos já atingiram a estabilidade com os 8 ou 2 elétrons na camada de valência. Isto é, quando não houver mais a possibilidade de ligações covalentes normais. Então, a ligação covalente dativa, ela vai ocorrer em quais casos? Bom, no caso de um elemento, ele já está com o seu octeto completo, mas o outro elemento ainda está carente. E aí ele vai fazer um empréstimo, né? Ele vai aí extrapolar a regra do octeto. Como não são todos os elementos que conseguem fazer isso, são apenas alguns, vocês não vão ver tantas moléculas diferentes formando ligações ativas, tá? Justamente porque só ocorre com elementos que podem extrapolar essa regra do octeto, né? Então eu tenho aqui um exemplo, SO3, trióxido de enxofre. Eu tenho um enxofre aqui com 6 elétrons na camada de valência, né? Ele só precisa fazer o quê? Um par de ligação. Ele está se ligando com 3 oxigênios. Então eu tenho um oxigênio aqui, família 6A, oxigênio família 6A, oxigênio família 6A. Então o que vai acabar acontecendo? Ele vai fazer um compartilhamento aqui, ó, faz outro compartilhamento, dupla seta, ligação covalente normal. Só que esses outros 2 oxigênios, eles vão ficar carentes, porque só estão com 6 elétrons e 6 elétrons. Eles precisam de 8. Aí o que vai fazer o enxofre? Vai pegar esse par de elétrons, ó, e vai fazer um empréstimo, tá? Ele não vai doar, ele vai emprestar, tá ok? E aí essa ligação coordenada dativa, ela é representada por uma seta, tá? Diferente das demais, que era só um tracinho, aqui nós vamos ter a simbologia por setas. Ele vai emprestar para esse oxigênio, vai fazer um empréstimo para esse oxigênio, uma setinha para cada um. Aqui eu coloquei nesse quadro mais exemplos de ligações covalentes dativas. Nesse caso aqui o ozônio, o oxigênio 6 elétrons na última camada, oxigênio 6 elétrons na última camada. Dupla seta, duplo compartilhamento, dupla O. Só que esse oxigênio ainda está carente, porque ele só está com 6 elétrons na sua última camada. Aí esse oxigênio vai fazer um empréstimo, né? E aí o que vai acabar acontecendo é que vai ser simbolizada por essa setinha, sempre indicando de onde está saindo para quem está chegando. E aí eu posso ter ou esse oxigênio fazendo dupla com esse e fazendo uma dativa com esse, ou o inverso, formando uma dupla com esse e uma dativa com esse. No caso do trióxido de enxofre, SO3, eu tenho um enxofre aqui com 6 elétrons na camada de valência, cada oxigênio também tem 6, ele faz a dupla ligação, ó, já está estável, só que esses 2 oxigênios não estão, forma 2 ligações ativas. E aqui eu estou mostrando que essas ligações duplas ou dativas podem ocorrer entre qualquer um desses outros átomos de oxigênio. Já no caso do ácido nítrico, NH3, tem aqui o nitrogênio, família 5A, necessita fazer uma dupla ligação aqui, ó, dupla ligação, outra ligação com o oxigênio, por sua vez se ligando ao hidrogênio. Tanto esse oxigênio quanto esse estão estáveis, só que esse oxigênio daqui, ó, não ficou estável, e aí há necessidade de uma ligação dativa com ele. Bom, compostos iônicos, compostos covalentes e compostos moleculares. Vamos a algumas características. Primeiro, na classificação de composto, quanto às suas ligações, a ligação iônica tem prioridade. Assim, basta que o composto apresente uma ligação iônica e ele já será classificado como iônico, não importando quantas ligações covalentes ele possa ter. Então, o que ocorre? Uma molécula ela pode tanto fazer ligações covalentes como iônicas ao mesmo tempo. Só que, se ela tiver pelo menos uma ligação iônica, ele já é classificado como composto iônico, tá? Ele não vai ser classificado como composto covalente, tá? Ele só vai ser classificado como composto covalente se ele só tivesse ligações covalentes. Mas se ele tiver pelo menos uma ligação iônica, ele já é classificado como composto iônico. Um composto que é formado apenas por ligações covalentes pode ser classificado como molecular ou covalente. O composto será molecular quando as
quando as ligações entre os átomos que constituem forem moleculares, com aglomeramentos discretos. Então, composto covalente, ele pode ser molecular ou apenas covalente. Vai ser molecular quando os átomos constituírem aglomerados discretos, simples, né? Será covalente quando não for formado por moléculas. Nesse caso, há um aglomerado de átomos, mas tal aglomerado da ordem de 6 trilhões de átomos. No caso aqui, nós temos como, por exemplo, no caso dessas ligações moleculares, no caso da areia, está um emaranhado, mesmo assim, são um emaranhado de ligações covalentes. Bom, propriedades das substâncias formadas por ligações covalentes. As substâncias moleculares são formadas por moléculas constituídas de um número determinado de átomos e podem ser encontradas em condições ambientes, na fase gasosa ou como o gás hidrogênio, H2, e no gás carbônico, CO2. Na fase líquida, como na água, H2O, e o álcool etílico, C2H6O, e na forma sólida, como no caso da sacarose, C2H22O11, e no caso da glicose, C6H12O6. Esse tipo de substância apresenta geralmente os pontos de fusão, PF, e ponto de ebulição, PE, inferiores aos dos compostos iônicos, e quando puras, não conduzem corrente elétrica. Então, eu tenho aí ligações covalentes, né? Elas, quando pura, não conduzem corrente elétrica. Tá? As substâncias covalentes são constituídas de átomos que, unidos por ligações covalentes, formam grandes redes cristalinas ou cadeias. São encontradas em condições ambientes na fase sólida, como no caso do diamante ou da grafita, ambos alótropos de carbono, nos cristais de quartzo, SiO2N. Esse N quer dizer que essa molécula está se repetindo N vezes, tá? Várias e várias vezes, nem eu já tinha mostrado para vocês no caso da areia, e etc. Esse tipo de substância, às vezes denominada macromolécula, porque são união de várias pequenas moléculas, formam uma chamada macromolécula, como no caso da celulose, C6H10O5N, justamente esse N simbolizando que essa molécula pode se repetir N vezes, várias e várias vezes. No poliestireno, né, C2H4N, e apresenta um ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. Bom, ligação metálica. Ligação metálica quando os elétrons da camada de valência se deslocam livremente entre os átomos metálicos, que normalmente formam cátions envoltos em uma nuvem eletrônica. As ligações metálicas, elas são caracterizadas, tá, por possuírem elétrons livres, elétrons podendo se movimentar por toda a extensão do metal. É por isso que, no caso das ligações metálicas, os metais eles conduzem tão facilmente o calor e a eletricidade. Esse fato deles possuírem esses elétrons livres é o que nós chamamos de nuvem eletrônica. Então, tem aqui o caso do cobre, né? Eu tenho os elétrons livres, podendo se movimentar por toda a extensão do metal, e as suas características: condutibilidade, conduz bem a eletricidade; maleabilidade, facilmente transformada em lâminas; ductibilidade, facilmente transformada em fios; e brilho característico de todos os metais. Propriedades dos metais: possuem brilho metálico, são sólidos em condição ambiente, né? Em condições ambientes são sólidos, possuem altos pontos de fusão e de ebulição, são bons condutores de calor e eletricidade, por isso que podem ser utilizados, por exemplo, para, no caso, fiação, né? O cobre, que é usado, no caso, no interior dos fios. Apresentam ductibilidade, podem ser reduzidos em fios, né? Para vocês terem ideia, 1 grama de ouro pode ser produzido com 1 grama de ouro até 5.000 metros de fios, tá? Apresentam resistência à tração, né? Que é o fato de esticar, em que as forças tendem a alongar a barra metálica, e apresentam maleabilidade, podem ser reduzidos a chapas em lâminas bastante finas.
nós temos, por exemplo, aplicações de algumas ligas metálicas, como no caso do ouro, 18 quilates, que é uma liga de ouro e cobre. Nós temos o bronze, que é uma liga de cobre e estanho. Nós temos o latão, que é uma liga de cobre e zinco. Nós temos ainda o aço, que é uma liga de ferro com pequena quantidade de carbono. E nós temos o aço inoxidável, que é uma liga de, além de conter ferro e carbono, contém certa quantidade de níquel e cromo. Bom, pessoal, com isso eu termino a explicação do assunto. E a partir de agora nós vamos fazer algumas questões só para demonstrar como é que esse conteúdo ele pode ser abordado pelas questões, ok? Bom, vamos lá. Mackenzie. A molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal é... Então ele está perguntando, dentre essas opções, qual é a única que apresenta ligação covalente normal. Então nós temos aqui o dado: oxigênio número atômico 8, carbono número 6, flúor número 9, hidrogênio número 1. Então, de acordo com a posição na tabela periódica, vocês têm como colocar se ele faz ligação covalente, ligação iônica ou ligação metálica. Nesse caso da questão, a única que forma a ligação covalente normal é o F2. E por quê? Vamos lá. Primeiro deve-se efetuar a distribuição eletrônica dos átomos envolvidos no exercício, para obtenção do número de ligações que cada um faz, que foi o que eu havia falado para vocês. Dependendo da família da tabela periódica, tem como dizer em qual família ele pertence, se ele vai ter a tendência de doar ou de receber elétron. No caso, o hidrogênio necessita fazer apenas uma ligação, carbono fazer 4 ligações, oxigênio 2 e o flúor necessita fazer uma. A molécula de flúor é constituída de 2 átomos de flúor, então tem o flúor ligado a flúor. Cada flúor apresenta 7 elétrons na camada de valência, necessitando compartilhar um par de elétrons com outro flúor para poder completar o seu octeto. Então, nós temos aí flúor reagindo com outro átomo de flúor, 7 elétrons na camada de valência, 7 elétrons na camada de valência, vai haver um compartilhamento entre esses elétrons aqui, ó, que é justamente o que está sendo simbolizado, F, setinha, tracinho, F. Então, apenas ligação covalente normal, sem dúvida, resposta letra A. Questão 2. Determinado elemento A apresenta a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pergunta-se: que tipo de ligação química o elemento A faz com outro elemento B que possui número atômico igual a 35? Justifique sua resposta. Então, pessoal, eu tenho um elemento A, que eu vou identificar qual é a família que ele vai pertencer. Vou fazer a distribuição do elemento B, de número atômico 35, e vou descobrir qual é a família que ele pertence, para poder ver qual o tipo de ligação que eles vão fazer e quantas ligações serão feitas. No caso do A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, já foi determinado pela própria questão. Número atômico 19, basta que eu some, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 1, 19. Número de elétrons na camada de valência, ele só tem um elétron na camada de valência, ele pertence à família 1A. Elemento químico, potássio. E aí basta que eu consulte a tabela periódica para poder visualizar. Ele está na família 1A, número atômico 19, potássio. Classificação do elemento, ele é um metal. Já o elemento B, eu necessito fazer a distribuição dele, porque ele só me deu o número atômico. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3g10, 4p5. Número atômico 35. Número de elétrons na camada de valência, 7 elétrons na camada de valência. Lembre que a camada de valência não vai ser somente aqui, ó, camada 4. Tá? Eu tenho 4 aqui também. Ó. Então, vai ser o somatório. 5 mais 2, 7. Então, pertence à família 7A. Elemento químico Br, que é o bromo, basta consultar a tabela periódica, vai dar para ver. Ele é classificado como um não metal ou ametal. A ligação química que é formada é a chamada ligação iônica, tá?
vai haver a doação do elétron. Vai sair um elétron do elemento A em direção ao elemento B. Então, ó, tem o potássio, ó, doando o elétron para o bromo, ficando K mais Br-. Terceira questão. Escreva a fórmula estrutural das seguintes substâncias. Dados o número atômico H igual a 1, O igual a 8, P igual a 15 e Cl igual a 17. Primeiro ele quer que você monte a estrutura do ácido fosfórico. Então, número atômico 1, 1s1, o P seria o fósforo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, oxigênio 1s2, 2s2, 2p4. E aí basta que eu faça as devidas ligações. Ó. Tem o P ocupando o centro, né, ligado a 4 átomos de oxigênio. Né. Esse P vai estar formando uma dupla ligação com esse oxigênio e os demais oxigênios, cada um ligado a um hidrogênio. E do ácido perclórico, HClO4. H1, 1s1, cloro 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 7 elétrons na camada de valência, oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. E aí basta que eu faça também o desenho da sua geometria. Questão bem simples, né? Dá para ser feita tranquilamente. Bom, quarta questão é Cefet, Rio de Janeiro de 2017, questão adaptada. A configuração eletrônica 3s2 representa os elétrons da camada de valência de um elemento químico A. Este elemento combina-se com o elemento B, que apresenta número de massa 80 e 45 nêutrons. O tipo de ligação e a fórmula resultante dessa combinação serão respectivamente. Então, ó, número 1, elemento A, né, termina em 3s2. O outro elemento B, ele está dizendo a sua massa e o seu número de nêutrons. E aí vai haver a necessidade de eu fazer os cálculos. A resposta vai ser a letra C e vamos observar o porquê. No caso de A, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, pertence ao grupo 2 da tabela periódica. Os elementos dessa família tendem a perder 2 elétrons para ficarem instáveis. Então, Ca2+. Já o elemento B, eu tenho que calcular o seu número atômico, pois só foi dada a massa e o número de nêutrons. E aí eu tenho que recorrer ao assunto básico da química, A igual a Z mais N, onde eu vou isolar o valor de Z, que é o que eu quero descobrir. O A eu já tenho, que é a sua massa, valor 80, e o N, número de nêutrons, 45. 80 menos 45, 35. Logo, fazer a distribuição desse elemento químico, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3g10, 4p5, número atômico 35. B pertence ao grupo 7A, ó, 5 mais 2, 7, a camada de valência, família 7A. Né? Os elementos dessa família recebem um elétron para ficarem estáveis. Assim, a junção de A e B será uma ligação iônica. A tende a doar, B tende a receber, formada entre um elemento que doa elétrons, metal, e um elemento que recebe elétrons, a metal, do tipo Ca2B-. Faça a inversão e aí fica AB2. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim, tá? Desejo um bom final de semana a todos. Segue aqui a atividade do livro, tá? É o Praticando, das páginas 415 e 416. Quando for na próxima aula, eu faço a resolução dessas questões e eu aguardo que vocês enviem a foto. Até a próxima aula, bom final de semana a todos.